Os dois poemas que temos para hoje são A Sílaba e Agora as Palavras, ambos de Eugênio de Andrade. Primeiro, A Sílaba, já os tinha mandado ler e fazer um trabalho sobre ele. É um poema relativamente pequenino, está aqui, e tem em comum com o outro o facto de abordarem ambos mais ou menos o mesmo tema, que é a forma como o sujeito poético encara o ato de criação artística, o ato de criação poética, o ato de escrever poesia, se quisermos. Começando então por este primeiro, por A Sílaba, note-se que o sujeito poético começa por afirmar logo no início que passou uma manhã inteira à procura de uma sílaba. Ora, procurou uma sílaba para quê? Exatamente para escrever poesia. Se demorou uma manhã inteira, isso significa que o escrever poesia é um processo longo, demorado. E por outro lado, envolve também um gesto de paciência por parte do escritor, por parte do sujeito poético. Porquê? Porque escrever não é algo que se faça instantaneamente, é algo lento e que envolve um certo cuidado. Portanto, resumidamente, logo a partir do primeiro verso temos esta noção de que a escrita poética é um processo moroso, lento, demorado, aturado. É curioso que a obra da qual faz parte este poema se chamava precisamente Ofício de Paciência. Quer dizer que o poema se enquadra, então, no tom geral da obra que reuniu este e outros textos do Eugênio de Andrade. Ofício de paciência. A escrita é um ofício, é um trabalho que envolve muita paciência. Ora, durante toda essa manhã, então, ele procurou uma sílaba. A sílaba perfeita, a sílaba que lhe convém. E sílaba essa que é fundamental, que é crucial. Como ele afirma logo a seguir, faz-me falta, só eu sei a falta que me faz. No verso número 4 temos um mas a inicial. Ora, o mas, como sabemos, é uma conjunção coordenativa adversativa. E as adversativas estabelecem sempre uma relação de contraste ou de oposição. E quer isto então dizer que o quarto verso estabelece uma relação de contraste com os três primeiros. E o que é que acontece aqui? Acontece que o sujeito poético mostra claramente que tem consciência de que aparentemente a sílaba é algo insignificante. Como é que eu sei que ele tem consciência disso? Quando afirma, é certo. Como é que eu sei que ele tem consciência de que aparentemente a sílaba é insignificante? Quando afirma mais abaixo, é pouca coisa, é quase nada. No entanto, ela faz-lhe falta. Ela é, como eu disse há pouco, crucial para que o poema seja construído. Por outro lado, tudo isto, que disse até aqui, mostra que o sujeito poético é uma figura, é um ser insatisfeito. Não lhe serve qualquer coisa, não lhe serve uma sílaba qualquer, não lhe serve uma palavra qualquer, tem que ser aquela sílaba específica, a sílaba que melhor serve à construção daquele poema, daquela ideia e para transmitir. Ora, o verso 6 reafirma precisamente isto, ou se quisermos, confirma precisamente que o ato de escrever poesia é algo aturado, é algo que envolve atenção, que envolve pormenor, que envolve rigor. Daí a presença da palavra obstinação. Ele é um obstinado, é um teimoso, não desiste. Por isso é que demora também a manhã toda. E esta ideia da obstinação, da teimosia, da persistência na procura da sílaba, entende-se se relacionarmos com as referências que vêm a seguir às estações do ano. Ora, frio de janeiro, naturalmente, refere-se à estação do inverno. A estiagem refere-se ao verão. Ora, o que é que vem as noções de tempo, o que é que vem as estações do ano fazer esta fase do poema? Vamos lá tentar explicar isto. Para que é que serve uma sílaba? Uma sílaba serve para formar uma palavra.
essa palavra juntar-se-á a muitas outras para formarem o poema. E o poema é o processo de criação de um produto artístico. Esse poema, esse produto artístico, permanecerá no tempo, permanecerá muito para além do frio de janeiro ou do calor do verão. Ora, se ligarmos isto ao verso 7, se harmonizarmos tudo isso, então começamos já a entender, e tendo também em atenção o último verso do poema, que a poesia para o sujeito poético consiste também numa forma de defesa que ele tem do frio do inverno e do verão, isto é uma forma de defesa da passagem do tempo. Então, esta referência às estações do ano é uma espécie de metáfora, não é uma espécie, é uma metáfora que representa exatamente a passagem do tempo e a efemeridade, a brevidade da vida. Ora, então, esta sílaba, aquela sílaba que ele procurou durante toda a manhã, uma manhã inteira, representa a salvação do sujeito poético face à passagem do tempo. Para se defender dessa passagem, ele necessita de encontrar a sílaba perfeita. Uma sílaba, uma única sílaba. Ora, aqui a sílaba, obviamente, representa, neste caso já representa todo o poema. Não é? Estamos a pegar na parte, ou o Eugênio de Andrade está a pegar na parte para designar o todo. Portanto, podemos considerar que estes versos 9 e 10 contêm uma sinédoque, tomar a parte pelo todo. Quando ele se refere à sílaba, quer no fundo representar todo o poema. Então, retomando, a poesia é a forma que o sujeito poético encontrou para quê? Para sobreviver à passagem do tempo. Dito de outra forma, inevitavelmente o tempo vai passar pelo sujeito poético. Inevitavelmente ele, mais tarde ou mais cedo, morrerá. Como é que ele supera a lei da morte, digamos assim? Através do seu poema. O poema vai continuar, a poesia que ele produziu vai continuar viva, muito para além do tempo de vida do próprio sujeito poético. Tanto é assim, se quiséssemos ligar isto à realidade, o Eugênio de Andrade já faleceu há um par de anos e nós continuamos aqui a estudá-lo. Outra questão que levantou algumas dúvidas quando vos mandei fazer aquele questionário tinha a ver com a tal questão da concepção de arte poética. Concepção de arte poética, no fundo, é tentar explicar como é que os poetas entendem a criação de um poema. Isto leva-nos desde logo, por exemplo, a recordar o Fernando Pessoa e o poema Autopsicografia. Aquele também tentou aí dar uma definição de como é que se produzia arte, como é que se produzia poesia. No caso deste poema aqui, nós podemos dizer três coisas, retirar três conclusões relativamente à tal concepção de arte poética. Primeiro, e vou recapitular aquilo que já disse, a poesia é uma forma de salvação essencial à vida do poeta. Segunda ideia, a poesia é uma defesa contra a passagem do tempo. Terceiro lugar, a poesia é um instrumento na busca pela perfeição. Não lhe serve uma sílaba qualquer, tem que ser aquela sílaba que se encaixe, que se enquadre no poema e na ideia que ele quer transmitir. Quarta ideia, a criação artística, a criação poética é um trabalho aturado, obstinado, laborioso e de difícil execução, não é uma coisa simples. O outro poema é um bocadinho mais tenso, é novo, agora chama-se Agora as Palavras, mas gira em torno do mesmo tema. Ora bem, este poema assenta numa oposição de dois tempos, o presente e o passado. O presente está evidente logo no primeiro verso, não só pela forma verbal obter estar no presente indicativo, como também por causa do advérbio de tempo agora. O passado aparece-nos, por exemplo, no verso 1, 2, 3, 4, 5, no verso 6, fartaram-se, verbo que está, na forma verbal que está no pretérito perfeito. Ora, tentando fazer uma síntese deste texto, o que é que aconteceu? Com a passagem do tempo, a relação entre o sujeito poético e as palavras alterou-se. E no presente,
essa relação é caracterizada por 5 ou 6 traços, que são os seguintes. Primeiro, as palavras não lhe obedecem ou deixaram de lhe obedecer. Está logo presente, esta ideia está logo presente no primeiro verso. Obedecem agora muito menos as palavras. Segunda ideia, as palavras começaram a resmungar. Versos 2 e 3. Terceira ideia, o sujeito poético passou a sentir muito mais dificuldade em dominar as palavras, que agora o ignoram. Versos 3 e 4. Não fazem caso do que lhes digo, portanto não lhe prestam atenção, ignoram-no, ele já não os consegue controlar, já não os consegue dominar. Quarta ideia, as palavras desrespeitam-no, ou se quisermos, para sermos mais precisos, desrespeitam a sua idade. Verso número 5, não respeitam a minha idade. Depois, dando um salto bastante grande, já para os últimos 2 versos do poema, as palavras, afirma ele, são ariscas. Neste caso é o 4º verso antes do final. São ariscas, isto é, são bravias, são desagradáveis, e escapam-lhe por entre as mãos. Agora sim, nos últimos versos, as palavras arreganham, mostram-lhe os dentes como forma de protesto. Portanto, são estes 5 ou 6 traços que caracterizam a relação do sujeito poético com as palavras. E, como se pode ver, é uma relação conflituosa. Ora, em referência à idade do sujeito poético no verso 5, se a formos associar aos 2 últimos versos, o que é que nós temos? Articulando estas 2 passagens do texto, temos esta ideia. Mais uma vez a passagem do tempo está presente no poema. E essa passagem do tempo fez com que a relação entre o sujeito poético e as palavras se tivesse alterado. E agora, olhando para os 2 últimos versos, fica-nos a ideia de haver alguma incerteza sobre quem é o responsável por essa mudança. Se nos primeiros versos, essencialmente nos primeiros versos, o sujeito poético, no fundo, atribui a responsabilidade dessa má relação, dessa alteração da relação com as palavras, às próprias palavras, estes 2 últimos versos, ainda por cima estão sob a forma de uma interrogação retórica, colocam no ar a incerteza sobre, de facto, quem será o responsável por essa mudança. Serão as palavras, será o sujeito poético, serão ambos? Em termos estilísticos, há 2 figuras de estilo que predominam ao longo do texto. Por um lado, a personificação das palavras, que tem, por um lado, atributos humanos e parecem ter vida própria. Por exemplo, são ariscas, não lhe obedecem, começam a resmungar. A outra figura de estilo é a metáfora. Metáforas essas, que associam frequentemente as palavras a animais. Por exemplo, quando ele afirma que as palavras são desobedientes e que arreganham os dentes, podemos perfeitamente associar esta imagem a um cão. E quando o irritamos, também nos mostra os dentes, também arreganha os dentes. Mais abaixo temos outra metáfora que tem a ver com a presença da palavra rédea. Ora, a palavra rédea leva-nos a pensar na presença de um cavalo. As rédeas servem para controlar um cavalo. Portanto, esta metáfora dará a entender que houve um tempo em que o sujeito poético controlava as palavras e controlava de forma bastante profunda. Estavam presas, ele comandava-as. Ora, por outro lado, se nós recuarmos aos versos 6 a 9, provavelmente fartaram-se da rédea e não me perdoam uma rigorosa indiferença pelo fogo de artifício. Temos aqui um outro conjunto de ideias. Por um lado, temos a ideia do perfeccionismo, do processo de criação artística. Tal como no poema anterior, a criação poética não é algo espontâneo, não é algo casual, é algo bastante rigoroso e meticuloso.
Daí que ele diga no verso 9, desculpem, no verso 8, utiliza a expressão mão rigorosa. As mãos dele trabalham com rigor, trabalham as palavras com rigor. Portanto, a criação artística é algo rigoroso, meticuloso, pormenorizado. Como disse há bocadinho, através da metáfora das rédeas, isto significa que ele também tem um controle absoluto das palavras, ou melhor, tinha um controle absoluto das palavras. Depois a metáfora do fogo de artifício, a indiferença pelo fogo de artifício, significa que o sujeito poético recusava, na questão da poesia, aquilo que era artificial, tinha a ver com artifícios, como o fogo de artifício, no fundo, serve para uma festa, para embelezar. Nada mais do que isso. E ele recusa esse lado artificial. Bem, se esta imagem que ele apresenta das palavras no presente, da relação que existe entre eles, como é que seria no passado? Ora, se nós formos para os versos 11 e 12, o que é que temos? Temos isto. E elas, durante muitos anos, também gostaram de mim. Estes versinhos aqui. Então, isto obviamente significa à letra que no passado as palavras gostavam do sujeito poético. Gostavam do sujeito poético, obedeciam-lhe, causavam-lhe alegria, elas dançavam à minha roda quando as encontrava. Portanto, havia entre o sujeito poético e as palavras uma relação extremamente positiva, uma relação bastante harmoniosa, presente nesta imagem do dançavam à minha roda. A interrogação final, voltando um bocadinho atrás e repetindo o que disse, aponta para uma explicação alternativa para a tal mudança operada nas palavras. É que talvez tenha sido, afinal, o sujeito poético quem mudou. Porquê? Porque ele passou, quando ficou mais velho, a procurar as palavras mais encabritadas. Ora, aqui, para significado do adjetivo encabritadas, podemos, por exemplo, substituir por difíceis. Portanto, à medida que a idade avançou, ele procurou as palavras mais difíceis. E isso terá alterado a relação que teve com elas. Ou então, por simplesmente, elas cansaram-se dele. Então, se quisermos sintetizar as possíveis causas para a alteração de comportamento das palavras, podemos resumir isto a 3 ideias centrais. Uma primeira possível causa, o envelhecimento do sujeito poético, verso 5, não respeita a minha idade. Segunda possível causa, o sujeito poético já não sabe escolher as palavras mais apropriadas, os últimos versos, ou será que já só procura as mais encabritadas. Terceira possível razão, as palavras cansaram-se do controlo excessivo por parte do sujeito poético. E vamos ao verso 6. Provavelmente, fartaram-se da rédea, fartaram-se de ser dominadas e quiseram ganhar independência. Para concluir, novamente voltamos à temática do processo de criação artística. Embora haja pontos de contacto com o poema anterior, com o poema à sílaba, aqui vemos claramente que há uma evolução. A relação do sujeito poético com a poesia, com a sua poesia, é agora conflituosa. Porque há uma tensão, digamos assim, entre a sua vontade de trabalhar as palavras e a incapacidade de o fazer, como ele confessa nos versos finais. Ele quer trabalhar as palavras, ele quer continuar a construir poesia, a fazer poesia. No entanto, aquela presença da palavra encabritadas dá-nos a sensação de que ele já não é capaz de o fazer, que é incapaz de produzir poesia. Por outro lado, também, como já disse, ao longo de todo o poema, o Eugênio de Andrade declara que escrever poesia é um trabalho que envolve rigor, que envolve perfeccionismo e, no caso dele, a recusa do tal fogo de artifício, do tal artificialismo das bombinhas de carnaval que estão apenas a estourar ali para provocar efeito.